Olá a todos, aqui é o professor Marcelo, editor do site do canal Matemática Simplificada, e hoje eu quero apresentar para vocês as melhores técnicas de estudo para aprender matemática sozinho. Então, nós vamos fazer uma videoleitura aqui de um artigo que está lá no site, que eu acho que é importante a gente conversar sobre ele. Eu não sei quando eu vou ter tempo para fazer um vídeo sobre ele, então vamos fazer uma videoleitura aqui para que isso possa disseminar o mais rápido possível. O artigo se chama Como Aprender Matemática Sozinho, as melhores técnicas de estudo, e nesse artigo eu quero dividir com vocês as melhores técnicas de estudo para melhorar sua eficiência e aproveitar ao máximo seu tempo de estudo em matemática. Esse guia, que foi feito com a minha experiência como aluno e, logicamente, como professor, irá ajudá-lo a alcançar melhores resultados acadêmicos e aprender matemática sozinho. Bom, aqui no artigo do site você tem outros artigos que podem te interessar. Por exemplo, esse como melhorar a memória e aprender mais rápido. É uma boa sugestão para quem está interessado nesse tema, tá bom? Mas vamos continuar aqui a nossa videoleitura. A maioria dos alunos que precisam dominar conceitos de matemática, sejam eles básicos ou acadêmicos, não sabem como estudar ou manter a motivação para estudar de modo eficiente. Isso significa combinar aprendizado e resultado. Apesar de que qualquer disciplina que envolva matemática possa ser aprendida sozinho, muitas vezes a rotina do aluno pode se tornar entediante e estressante, seja por desorganização do próprio aluno ou pelo acúmulo de deficiências vindas do ensino médio e básico. A dificuldade aparente torna tudo ainda mais desmotivador. Manter o ânimo sempre em alta num curso de graduação de engenharia, matemática, física e correlatos é um baita desafio mesmo para quem tem um objetivo definido em mente, que é ser aprovado no final do semestre. Então a primeira pergunta que nós vamos trabalhar aqui é a seguinte: como manter a motivação para estudar matemática? De nada adianta conhecer boas técnicas de estudo se sua motivação para estudar não está alta. Por isso, antes de falarmos sobre as melhores técnicas de estudo de matemática, quero dar algumas dicas de como manter a motivação para estudar. Se você está procurando formas de manter seu foco e motivação para se dar bem nas disciplinas que envolvam ciências exatas, vou dividir contigo minhas 5 leis para manter a motivação sempre em alta no estudo de matemática. Primeiramente, tenha em mente que por mais difícil que possa parecer o conteúdo que você está estudando, por maior que seja a quantidade de matéria que você tenha que estudar num período de tempo limitado, incorporar novos hábitos em sua rotina pode deixar tudo muito mais fácil. E aqui eu já faço a minha primeira dica para vocês, que é a sugestão de leitura desse livro aqui, ó, Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, que é um livro que me ajudou muito, muito, muito mesmo nesse processo de criar uma nova formatação mental para manter a motivação e em outras diversas áreas da minha vida. Então fica aqui a dica, link dele na descrição, tá bom? Mas quais são as minhas 5 leis para manter a motivação para o estudo sempre em alta? Lei número 1. Evite a procrastinação. Existe um mantra que diz o seguinte: tudo o que decidires fazer, realiza-o imediatamente, diz um aforismo egípcio antigo. Para estudantes de matemática, esse aforismo é ainda mais importante. Isso porque ficar adiando começar a estudar ou render-se às distrações, TV, celular, etc., desperdiça um tempo importante para seus estudos. Por isso, todo aluno deve evitar ao máximo a procrastinação. 2. Divida o conteúdo e estude por partes menores. É o famoso dividir para conquistar, que é uma estratégia militar que funciona muito bem quando você tem que vencer uma grande quantidade de conteúdo a ser estudado. Fazer uma divisão do conteúdo em partes menores, estabelecendo prazo para terminar cada parte, é um fator psicológico de motivação importante. 3. Crie um cronograma de estudo. Pondera e delibera antes de fazer movimentos, alerta Sun Tzu no clássico livro A Arte da Guerra. Baseado nisso, uma consequência da lei anterior é criar um cronograma de estudo. Afinal, começar a estudar sem a mínima noção do tempo que você terá disponível ou do conteúdo que você deverá estudar pode minar sua motivação. Criar um cronograma de estudo pode ser importante para organizar os seus estudos. 4. Mantenha hábitos de estudo saudáveis. Não crie um cronograma impraticável e desgastante. Lembre-se que é importante dormir ao menos 8 horas por dia. Além disso, elimine as distrações e faça pausas ao longo do seu dia de estudo. Por fim, tenha um horário para começar e terminar seus estudos, respeite essa rotina e recompense-se após um dia de estudo produtivo. Desse coisas simples que você gosta. 5. Tenha um objetivo em mente, mas não se preocupe com as reprovações. Muitas vezes percebo que o medo do fracasso mina a motivação do aluno de matemática.
Ter o objetivo em mente do aprendizado e não da aprovação da disciplina ajuda a manter o foco e não cair na ansiedade gerada pela futura aprovação ou reprovação. Seu propósito é aprender. A aprovação é apenas uma consequência disso. Por fim, a reprovação não é o fim do mundo. Reprovei em várias disciplinas e consegui realizar meu objetivo final, que era me formar, fazer graduação e passar num concurso para ser professor universitário. Então agora vamos falar sobre as 5 técnicas de estudo que eu considero as melhores para você aprender matemática sozinho. Antes de mais nada, eu quero registrar que, independente da técnica de estudos que você use, não existe mágica. O sucesso depende de consistência e persistência. Ou seja, criar o hábito de estudo, uma rotina bem definida de estudo, com consistência, persistência e disciplina é o segredo para se aprender qualquer coisa. Isso posto, se você está procurando maneiras de melhorar sua eficiência nos estudos em matemática e aproveitar ao máximo seu tempo de estudo, esse guia aqui vai te ajudar bastante. Aqui você encontrará as melhores técnicas de estudo de matemática que o ajudarão a alcançar melhores resultados acadêmicos. Sugiro que você combine ao menos 3 das técnicas que eu vou te falar. Eu uso muito as técnicas 1, 2 e 3 combinadas em todos os campos de estudo da minha vida, não só em matemática. E antes disso, mais uma dica para vocês de livro, que transformou minha forma de estudo. Acredite, eu tenho que estudar até hoje. Não estudo só matemática, estudo outras coisas também. E esse livro me ajudou muito. O clássico Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Acho que é assim mesmo que pronuncia o nome dele. Esse livro é excepcional, então tá aí a dica para você. O link dele está na descrição. Se você for no nosso artigo também, esse link é só clicar aqui que você é redirecionado para encontrar o livro. Então vamos lá. Técnica número 1. Use livros com exercícios resolvidos. Usar livros com exercícios resolvidos como material de apoio e combinado com o livro-texto usado por seu professor, junto com as notas de aula, para desenvolver suas habilidades gradualmente pode ser uma saída muito boa. Foi a técnica que mudou a minha graduação. Eu deixei de ser um aluno que reprovava muito para um aluno que só aprovava. Tá? Isso porque nunca subestime o poder do trinômio cadeira, livro e tempo. Ou seja, sentar numa cadeira com um bom livro e usar o seu tempo para estudar é o segredo do sucesso. Essa é a técnica de estudo mais antiga, mais eficiente que existe, tanto que todas as outras são variações dela. Ou seja, sentar para estudar, de preferência numa cadeira não muito confortável, porque se você sentar numa cadeira muito confortável, você tende a devagar os seus pensamentos, né? Numa cadeira menos confortável, você sempre tem que começar a ajustar o seu corpo ali, e aí você está sempre focado. Tá bom? Então, sentar-se para estudar com um bom e velho livro ainda é o melhor jeito de aprender sozinho, principalmente matemática. Não estou dizendo que videoaulas não funcionam. Funcionam, tanto que aqui tem várias no canal para você. Mas livro, cadeira e tempo, para mim, continua sendo a melhor técnica de estudo que existe. Assim como quando queremos desenvolver os músculos na academia ou aprender a tocar um instrumento musical, fazemos repetições de exercícios até dominarmos certas técnicas e nos desenvolvermos, na matemática não é diferente. Aplicar a teoria estudada a exercícios é ainda a melhor forma de se aprender matemática. Até por isso, livros e manuais com exercícios resolvidos, como por exemplo, o 1001 Problemas de Cálculo para Leigos, do Patrick Jones, e os ótimos e indispensáveis livros da coleção Shawn, podem ser um grande aliado no estudo da matemática. Vou deixar para vocês linkados aí os livros da coleção Shawn e esse livro do Patrick Jones para você ter uma ideia do que eu estou falando. Por experiência própria, afinal, usei muito esses livros na minha graduação, principalmente os da coleção Shawn, ir acompanhando gradativamente a solução de um exercício enquanto tento resolvê-lo sozinho pode ser uma ótima técnica de estudo de matemática. Lembrando que esses livros devem ser usados como material de apoio e combinado com o livro-texto usado por seu professor e as notas de aula. 2. A famosa técnica Pomodoro. Em que consiste? Use um cronômetro para dividir suas sessões de estudo em intervalos de 25 minutos, seguidos de uma pequena pausa. Isso ajuda a melhorar o foco e a produtividade, tá bom? A técnica Pomodoro é um método popular de gerenciamento de tempo que pode aumentar muito a eficiência do seu estudo em qualquer área, incluindo matemática. Ao dividir suas sessões de estudo em intervalos de 25 minutos, conhecido como Pomodoros, seguidos de uma pequena pausa, você pode melhorar seu foco e produtividade. Eu uso 45 minutos, tá? A minha técnica é com 45 minutos. Mas eu já vi estudos que dizem que as gerações mais novas, a quantidade de foco delas, a capacidade de foco delas está cada vez menor, está diminuindo cada vez mais. Pouco tempo atrás era 15 minutos e eu já vi artigos falando de 5 minutos da capacidade de atenção plena das gerações mais novas, tá bom? Então diminui aí para 25 minutos.
À medida que você for fazendo isso, você vai percebendo que a sua capacidade de atenção ela aumenta, né? A sua capacidade de tempo de foco aumenta, e aí você pode ir aumentando esses intervalos, mas nunca passe de 50 minutos, tá bom? Vai fazendo aí 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Esse método sugere definir um cronômetro e dedicar-se totalmente aos estudos durante esse tempo, sem distrações. Assim que o cronômetro desligar, faça uma pausa de 5 minutos para descansar e oxigenar o cérebro. A ideia é repetir esse ciclo pelo tempo que for necessário para concluir suas tarefas de estudo. Essa técnica ajuda a evitar o esgotamento e mantém sua mente descansada e focada durante as sessões de estudo. Eu, particularmente, gosto de sugerir que meus alunos comecem com 15 minutos de trabalho focado e 5 de descanso. Isso porque, para quem não está acostumado a focar sua atenção no mundo digital cheio de distrações como o de hoje, 25 minutos focado pode acabar se tornando mais um dificultador do seu estudo. Com o passar das semanas, percebendo que sua atenção e capacidade de concentração estão aumentando, vá colocando cronômetros maiores, aumentando gradualmente de 5 em 5 minutos. Experimente essa técnica Pomodoro e veja como pode aumentar a eficiência do seu aprendizado. 3. Aprendizagem ativa. Resumo: envolva-se ativamente com o material fazendo anotações, resumindo pontos-chave e fazendo perguntas. Isso promove uma melhor compreensão e retenção. O aprendizado ativo é uma técnica poderosa que pode aumentar muito sua eficiência de estudo em matemática. Em vez de ler livros didáticos ou ouvir palestras passivamente, envolva-se ativamente com o material fazendo anotações, resumindo pontos-chave e fazendo perguntas a si mesmo, que podem ser respondidas com seu próprio estudo ou por orientador, tutor ou professor. Aqui mesmo eu vou começar a oferecer um serviço de tutoria, né, para quem quiser um acompanhamento em disciplinas como cálculo, equações diferenciais, álgebra linear, análise real, enfim. Essa técnica promove uma melhor compreensão e retenção das informações. Quando você interage ativamente com o material, é mais provável que você se lembre e o compreenda. Além disso, fazer perguntas e buscar esclarecimentos pode ajudar a preencher quaisquer lacunas em seu entendimento. Então, na próxima vez que você estiver estudando matemática, principalmente conceitos teóricos, não apenas consuma passivamente as informações, mas envolva-se ativamente com elas para obter melhores resultados. E eu uso essas técnicas para estudar não só matemática, tá bom? Essa aprendizagem ativa eu uso para estudar tudo, desde SEO para YouTube, até marketing de afiliados, até mesmo espiritualidade e, obviamente, matemática. 4. Repetição cíclica. A ideia é você revisar e revisitar o conteúdo em intervalos regulares de tempo para reforçar o aprendizado e evitar o esquecimento. A repetição cíclica ou espaçada é uma técnica altamente eficaz para estudar e reter informações. Em vez de amontoar todos os seus estudos em uma sessão, distribua-o em várias sessões com intervalo entre elas. Isso permite que seu cérebro consolide e reforce as informações, facilitando a lembrança ao longo prazo. Ao revisar e revisitar o material em intervalos regulares, você está forçando ativamente seu aprendizado e evitando o esquecimento. Essa técnica é especialmente útil para assuntos que exigem memorização, como vocabulário ou fórmulas. Portanto, certifique-se de agendar sessões regulares de revisão para otimizar seu aprendizado e melhorar sua eficiência de estudo. 5. Mapeamento mental. A ideia do mapeamento mental é criar diagramas ou mapas visuais para organizar e conectar ideias. Isso ajuda na compreensão de tópicos complexos e melhora a recuperação da memória. O mapeamento mental é uma técnica poderosa que pode ajudá-lo a organizar e conectar ideias, facilitando a compreensão de tópicos complexos de matemática e aprimorando a recuperação da memória. Para criar um mapa mental, comece anotando o tópico ou o conceito principal no centro de uma página em branco. Em seguida, ramifique a partir do centro com subtópicos ou ideias relacionadas, conectando com linhas ou setas. Você pode usar cores, símbolos e imagens para aprimorar ainda mais seu mapa mental e torná-lo visualmente atraente. Ao representar visualmente as relações entre ideias diferentes, o mapeamento mental ajuda seu cérebro a fazer conexões e a lembrar informações com mais eficiência. Ainda é possível criar um mapa mental para guardar a maior quantidade de informações e acessá-las com mais acurácia, como se elas fossem gavetas mentais que organizam seu conhecimento. Esse é um exercício mental instigante cujos benefícios vão além do estudo da matemática. Portanto, experimente o mapeamento mental e veja como ele pode melhorar sua eficiência de estudo e ajudá-lo a obter melhores resultados acadêmicos. Por fim, quero aqui, como um professor de matemática, dar conselhos para os meus alunos. Tudo bem que conselho a gente não dá, mas eu queria deixar alguns conselhos
para vocês que estão estudando matemática, principalmente matemática avançada, disciplinas de cálculo, geometria analítica, enfim, todas essas disciplinas que tiram o sono dos alunos. Ao contrário do que parece, a matemática não é tão assustadora. Muitas vezes o problema maior é que alunos, pela deficiência nas bases matemáticas criadas nas primeiras séries do ensino básico, não possuem as chaves de linguagem matemática que permitem o sucesso em disciplinas mais desafiadoras, como cálculo, álgebra, geometria analítica e equações diferenciais. Então, aqui eu deixo algumas dicas para lidar com a matemática de forma que o sucesso chegará mais cedo ou mais tarde. Lógico, tudo depende do seu esforço, né, e da forma com que você absorve as informações. Primeiro, pratique o máximo que puder. A matemática é uma disciplina prática. Você não pode apenas ler os livros de matemática para aprender, você tem que entender os conceitos e depois continuar praticando. O ideal é começar a praticar desde o primeiro dia, assim, você estará bem treinado na hora das avaliações. Nesse caso, nossa primeira técnica de estudo sugerida pode ser eficiente. 2. Comece estudando seriamente os exemplos. Um erro que muitos de vocês cometem é começar resolvendo exercícios complexos. Não comece resolvendo exercícios complexos. Se você acabou de entender a parte teórica do conteúdo, resolver problemas difíceis lhe dará a desencorajadora sensação de que tudo é mais difícil do que parece. Em vez disso, comece pelo simples. Resolva os exemplos fornecidos no seu livro ou até mesmo pelas notas de aula do seu professor. Certifique-se de não olhar para a resposta antes de ter tentado seriamente resolvê-lo. Seriamente. Depois de resolvê-lo, compare com a resolução do livro e veja se todos os seus passos estão corretos, não apenas a resposta principal. Depois disso, você estará pronto para enfrentar os problemas mais simples. Depois de dominá-los, você pode passar para os problemas mais difíceis. 3. Esclareça todas as suas dúvidas. É muito fácil ficar preso em uma dúvida em matemática. Não deixe suas dúvidas aumentarem. Esclareça-as assim que surgirem. Quanto mais cedo você tirar suas dúvidas, mais cedo você ficará melhor nesses tópicos. Pergunte ao seu professor, tutor, orientadores, amigos ou online. Para nós, por exemplo, entre em contato. Nós oferecemos serviços de orientação e tutoria, inclusive fazendo planos para longo prazo para acompanhar você num semestre inteiro da sua faculdade. 4. Anote as fórmulas. Quando você vê alguma coisa o suficiente, ela fica registrada na sua memória, mesmo que seja inconscientemente. É por isso que algumas pessoas preferem colar diagramas ou fórmulas na mesa de estudo ou na parede do quarto. Faça flashcards de todas as suas fórmulas em seu livro e decore seu quarto com elas, pelo menos até que o seu exame termine. 5. Entender a lógica da aplicação da fórmula. Entender a lógica por trás da fórmula é fundamental para sua compreensão. Você nem sempre pode aprender uma fórmula, você precisa entender a lógica por trás dela. Por exemplo, você precisa saber por que a velocidade é uma função da distância e do tempo em vez de simplesmente aprender a fórmula e substituí-la por números. Se você aprender de cor, há chance de esquecê-lo durante a prova, mas se seus conceitos estiverem claros, sempre será fácil de se lembrar. 6. Não perca o contato com a matemática básica. O conhecimento básico é tudo em matemática avançada. Mesmo se você estiver estudando disciplinas complicadas em curso de graduação, você precisa ter uma base matemática sólida dos ensinos fundamental e médio. Se sua base não for tão forte quanto você gostaria, continue voltando e praticando sistematicamente a matemática básica até estar plenamente solidificada. E para fechar, eu quero deixar aqui para vocês a seguinte ideia. Ensinar seus colegas é uma ótima forma de reforçar o que você aprendeu. Em geral, aplicar conceitos para outra pessoa ajuda a solidificar sua compreensão e identificar áreas que precisam de mais esclarecimentos. Uma das melhores maneiras de realmente entender o conceito é ensiná-lo a outra pessoa. Quando você explica o conceito para alguém, você deve dividi-lo em termos mais simples e garantir que você mesmo tenha uma compreensão clara dele. Esse processo ajuda a solidificar sua compreensão e identificar quaisquer áreas que você precisa esclarecer ou estudar mais. Ensinar outras pessoas também ajuda você a obter uma perspectiva diferente sobre o assunto, pois elas podem fazer perguntas ou fornecer informações que você não havia considerado antes. Portanto, seja explicando um conceito para um grupo de estudo, dando aulas particulares para um colega de classe ou até mesmo criando conteúdo educacional online, ensinar outras pessoas pode aumentar muito sua própria compreensão e melhorar sua eficiência de estudos. Tudo bem? Então era isso que eu queria falar com vocês nesse artigo. Além disso, deixa aqui o aviso do seguinte: se você precisa de ajuda com seus exercícios, ou então está procurando aí tutorias, mentorias de matemática, entre em contato com a gente via WhatsApp, né, clicando aqui. Se você vai no nosso artigo,
também está na descrição. Esse link é só você copiar e colocar no seu navegador ou no seu celular, tá bom? Entre em contato com a gente para a gente fazer um orçamento para você, ok? Então era isso, abraços e até a próxima.